Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos falar de um caso que eu já estou querendo trazer ele aqui há muito tempo. Esse caso para mim é um dos casos que eu coloco ali naquela cestinha do eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa. Você também acha isso, Sr. Fudjak? Pois é, PH, eu acho também. E eu quero dizer pra vocês que quando o PH falou que ele queria muito fazer isso, bota muito nisso, porque com muita frequência ele pedia pra gravar esse caso. Assim, quase todo dia ele pedia. Então, cara, tem tá aí anos, o pedido, cara. O grande sonho do PH sendo realizado. É isso aí, cara. Eu quero muito falar desse caso, porque eu acho esse caso muito interessante. Ele tem muitas evidências e pra mim ele tem uma prova, assim, que deixa ele isento de qualquer dúvida que ele aconteceu. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas não estamos sozinhos aqui hoje não, né, Jackson? Pois é, presença ilustre. Pois é, pra esse caso especial eu trouxe um reforço de peso. Não é novidade, mas é um reforço de peso. Thiago Tiquete, e aí? Fala pessoal, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês para falar desse caso que eu também adoro mesmo. Então tá, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos falar de um dos casos ufológicos mais impressionantes que eu já conheci. Abdução, olho mecânico flutuante, ionização do ar, gravação ilegal, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Tô passando aqui só para dar um recadinho rápido para vocês, que no dia 1º de agosto agora de 2026, um sábado, vai ter o nosso encontro anual do Acredite Se Quiser, em parceria com a editora Tábula, no evento BHQ, Belo Horizonte Livros e Quadrinhos. O evento acontecerá na Casa Quadrinho, na Avenida João Pinheiro 277, no bairro de Boa Viagem, aqui em Belo Horizonte. Fica ali a 3 quarteirões da Praça da Liberdade. O evento vai ser das 11 às 7 horas da noite. E atenção, é gratuito, 0800. Chegou lá, é só entrar e lá procurar a gente e se divertir, porque vai ter palestra, exposição de livros, quadrinhos, eu, o Sr. Fudjak, mas uma galera que vai estar lá. Então, é um evento gratuito, muito legal para se levar toda a família, se divertir ali durante a tarde com a gente, beleza? A gente vai soltar maiores informações aí no decorrer do mês, no perfil do Instagram, do BHQ, da Casa do Quadrinho, do Acredite Se Quiser. Acompanhem lá para ficar por dentro, beleza? A gente se vê lá. Um grande abraço e vambora pro nosso episódio. Bem, senhores, vamos lá. Vamos falar do caso Pascagoula, que é um dos relatos de abdução mais famosos da ufologia mundial. Ele aconteceu no dia 11 de outubro de 1973, às margens do rio Pascagoula, na cidade de Pascagoula, nos Estados Unidos. O episódio envolveu 2 trabalhadores que estavam ali no estaleiro, que era onde eles trabalhavam regularmente. Charles Rickson, de 42 anos, e Calvin Parker, de 19 anos. Tiquete, você quer dar um resumão do caso aí pra gente? Com todo prazer. O caso ali ocorreu no dia 11, né, na noite de 11 de outubro de 73, às margens do rio Pascagoula, por isso que é o nome caso Pascagoula, no estado do Mississippi dos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Ele envolveu 2 trabalhadores, o Charles Rickson, que na época tinha 42 anos, já falecido, e o Calvin Parker, que na época tinha 19 anos, que também faleceu recentemente. E até hoje, o caso continua sendo debatido por ufólogos, céticos, investigadores da polícia inglesa diante de tantos elementos incomuns presentes na investigação. E olha que eu acho que o PH vai falar que a prova cabal, eu também acho que ele... Eu acho que eu sei o que ele vai querer falar sobre a prova cabal desse relato aí.
Isso aí nós vamos deixar pro final, porque essa prova, ela apareceu quase 50 anos depois. Então nós vamos deixar esse finalzinho, nós vamos falar do caso aqui, e no final a gente traz essa prova aí pra mim, que é a maior evidência que o caso aconteceu. Mas vamos lá, como é que foi o caso, Chiquete? E após o expediente, né, o Rickson e o Parker, o Charles e o Calvin, eles foram pescar no rio Mississippi, né, no rio Pascagoula, lá em Mississippi. Para quem não sabe, é um estado com vários rios, inclusive aqueles navios antigos com aquelas rodas atrás. Eu nem sei como é que se chama aquilo, aqueles barcos que rodavam com as rodas enormes. É passadeira que chama, né? Aquilo lá é vapor, fica uma roda de água ali. Isso. Você vê filmes antigos dos Estados Unidos, Mississippi é muito lembrado por esses barcos. Eles foram pescar no antigo pier de um estaleiro que estava abandonado, quando, por volta das 21 horas, eles preparavam os equipamentos e ouviram um forte zumbido atrás deles. E aí é aquilo, né? Quando eles se viraram, viram um objeto luminoso pairando a poucos metros do solo. Esse UFO, vamos assim dizer, esse objeto luminoso, ele tinha o formato oval, aproximadamente 9 a 12 metros de comprimento e cerca de 3 metros de altura. Aí tinha o que é comum em qualquer OVNI, qualquer objeto não terrestre, uma superfície lisa, não tinha asa, não tinha janela, não tinha hélice, não tinha rebite, não tinha motor, algo impossível de voar, né? Impossível de voar. Nem pipa voa, porque pipa tem rabiola pra voar, então tem uma cauda. Nem isso ele tinha. 2 luzes azuladas piscando na parte frontal e ele emitia um brilho branco-azulado intenso, que muita gente acredita que seja decorrente à ionização do ar ao redor do objeto. E ele produzia um som contínuo semelhante ao de um motor elétrico ou transformador, quer dizer, eletricidade. Podia ser isso também, estática. Campo eletromagnético. E aí, logo em seguida, eles estavam vendo tudo isso. No objeto abriu-se uma porta lateral e 3 seres desceram da nave. Só que não era qualquer tipo de ser. A descrição, ela chama a atenção porque era bem diferente dos greys, né, dos cinzas, das abduções, que hoje em dia são muito conhecidos na cultura pop. Esses seres eles foram descritos como tendo 1,50 m de altura, comum de seres greys, mas eles tinham uma pele enrugada, cinzenta, parecida com elefante, pele de elefante. A cabeça tinha um formato de uma bala, da cabeça de uma bala de um fuzil. Não tinha pescoço. Os olhos, eles não viram olhos, ou então eram pouco visíveis ou inexistentes. Tinham tracinhos no lugar da boca. Tinham projeções pontiagudas onde deveriam ser o nariz e as orelhas. As mãos eram semelhantes a pinças. As pernas eram unidas, grudadas, como se fosse uma base única, um peão. E deslocavam-se flutuando sem se mover. Muita gente, inclusive o próprio Charles Rickson, ele acreditava que esses seres não eram biológicos, mas sim uma espécie de robôs. O que seguiu-se após isso aí? Os 2 homens afirmaram que ficaram completamente paralisados. Não foi só por medo, não. Paralisados realmente por alguma fonte, alguma força que não deixaram de se mexer. Segundo Rickson, as criaturas se aproximaram silenciosamente e os ergueram do chão sem esforço algum. O Calvin, ele declarou que entrou em um estado de choque e perdeu parcialmente a consciência durante grande parte desse evento, desse ocorrido. O Rickson, ele relatou ter sido levado, tinha a memória, né, de ter sido levado para o interior da nave, onde encontrou um ambiente extremamente iluminado e sem qualquer painel ou equipamento reconhecível. O Tiquete, inclusive, ele relata que perguntaram para ele como é que era lá dentro, e ele fala que era como estar dentro de uma lâmpada. Foi isso que ele descreveu. Isso, foi a melhor forma de descrição. Era simplesmente isso. E o momento mais curioso também ocorreu quando ele falou que tinha uma espécie de olho mecânico flutuante que chegou perto dele. Pra mim pareceu aquela cena do Guerra dos Mundos, quando o Tom Cruise tá dentro do sótão e vem aquele... Só que não é flutuante, né? Ele é preso por um cabo. Aquele olho chega perto do Tom Cruise lá no sótão, que ele tá se escondendo. E esse objeto esférico teria circulado ao redor do seu corpo, realizando uma espécie de exame médico. Segundo físico, um scanner, né? Sim, um scanner. Foi escaneado ali. E aí, após cerca de 20 minutos, ambos foram devolvidos exatamente do local aonde tinham sido retirados. Mas esses 20 minutos é algo que hoje... a gente sabe o que aconteceu, né? O Tiquete, inclusive, quando foram conversar com eles foram contar, o Calvin conta que parece que ele foi devolvido primeiro, porque quando ele começou a recobrar consciência, ele estava na beirada do rio, e ele chegou a ver os seres devolvendo o
o Charles lá no pier, sacou? Ele ficou na beira da água e os seres ainda falaram pra ele, seu amigo está lá na margem. Avisaram isso pra ele, deixaram ele lá. E o Calvin fala que viu o Charles sendo deixado pelos seres lá. E aí eles ficaram olhando aquilo, o objeto levantou e sumiu no céu. Foi uma abdução, mas é uma abdução muito incomum, se você for ver o histórico de abduções. Porque normalmente quando a pessoa é abduzida e devolvida, ela não se lembra de nada ou tem um bloqueio de memória. Com o decorrer do tempo, algumas pessoas começam a ter flashes do que aconteceu e no final, se procurarem uma ajuda por um psicólogo, um psiquiatra, alguém que faça uma regressão, ela consegue recobrar todas essas memórias. No caso deles, não. Eles não tiveram praticamente a memória deles não foi apagada. Eles foram conscientes e voltaram conscientes. Eles sabiam o que tinha acontecido. Tanto é que eles viram os seres pegando eles e viram os seres devolvendo eles. Exatamente. Então é um caso realmente muito interessante na ufologia mundial. E, ô Jackson, existem outros casos com essa casuística parecida com a de Pascagoula? Ou Pascagoula é um caso único? Cara, assim, em termos de criatura, eu acho que esse tipo de descrição é único, né? Essa questão do olho mecânico ali, eu não lembro de nenhum outro caso que tenha esse tipo de elemento. E no mais, assim, os padrões que a gente observa nos casos, tirando esses aspectos que eu falei, eles aparecem em outros casos, né? Daí já se torna algo mais padrão, assim, dentro da casuística, né? Já se torna algo que está de acordo com os outros casos de abdução, digamos assim. Que é uma coisa, inclusive, interessante, né, Jackson? Porque tem muitos casos ufológicos, eles têm seres muito diferentes, naves muito diferentes, procedimentos muito diferentes, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa em comum com os outros também. Principalmente na parte de exames, dos seres fazerem esse scanner da pessoa. Isso tem em vários casos, né, cara? Pois é, existem os padrões. Quando ocorre um caso de abdução, a gente descobre um caso de abdução ou alguém que alega estar em contato com alienígenas. Eu, pelo menos, a maioria dos ufólogos, acho que o Tiquete também, a gente observa os padrões, né? E existem 94 padrões que ocorrem nos casos de abdução. E aí, quando a gente vê um caso que não se enquadra nem na metade desses casos, desses padrões, o caso, com o tempo, ele se mostra sendo uma fraude. E quando o caso é verdadeiro, você encontra esses padrões com muita facilidade em todos os casos de abdução. Por isso que tem um caso aí famoso de um certo alien que tem até nome, né? E que é famosinho aí e tudo. A pessoa que tem contato com esse alien, né? Digamos assim, que passa uma instrução bastante conhecida. Esse caso, embora o cara se diga, é só abduzido e tudo aqui, ó, a marca que deixou aqui e tal, não se enquadra em nenhum padrão. É completamente fora do padrão, né? E tem gente que acredita, fazer o quê, né? Meu amigo, é pior que tem gente que acredita. Como eu falo, tem gente que acredita até em político. Então, pois é. É pior ainda. É um pulo, né, pra acreditar no ZT. Mas voltando no caso Pascagoula, o mais legal desse caso, pra mim, é que eles ficaram tão apavorados, eles começaram a conversar entre eles, o que aconteceu, o que foi isso? E o Calvin vira pro Charles e fala assim, cara, isso aí a gente precisa avisar por isso porque a gente vai ser invadido. A gente precisa avisar as autoridades pra eles se prepararem. E o que eles fizeram, cara? Eles foram pra uma delegacia de polícia contar o que tinha acontecido. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Cara, tem entrevistas com o xerife lá de Pascagoula quando eles chegaram lá. O xerife fala que eles chegaram lá extremamente eufóricos, histéricos, muito nervosos, com os olhos lacrimejando. O Charles era mais falante, ele falava mais o que tinha acontecido. O Calvin, ele estava muito em choque. Ele não falava muito e só falava quando era perguntado. Depois disso aí, até se especula que o xerife ligou para jornais para contar, eu tenho umas pessoas aqui que chegaram na delegacia e falaram que foram abduzidas. Porque essa notícia viralizou muito rápido. A gente tá falando de 73, uma época sem internet. Isso aí rapidinho espalhou pelo país inteiro, cara. Então várias emissoras de televisão, jornal, rádio começaram a entrar em contato com eles, pedindo para eles contarem a história. Nessa que eles começaram a contar a história deles e todo mundo começou a escutar e conhecer, começou aí os fatos que fazem para mim desse caso ser real, não ser uma invenção deles. Porque tiveram outras testemunhas na etiquete dos avistamentos. Sim, 1973 foi um dos anos com o maior número de relatos de UFOs nos Estados Unidos.
Foram centenas de observações naquele período. Isso não confirma o caso, claro, mas coloca dentro de um contexto histórico. Dentro de uma onda ufológica. Exatamente, no qual havia uma grande manifestação de relatos em diversos estados norte-americanos. E só para dar uma apimentadinha nisso, você sabe quem investigou esse caso? O Heineken? Exatamente. O Heineken e o James A. Harder, da April, que era da Lorzen, do Corel da Lorzen, que foi uma das primeiras entidades de pesquisa ufológica do mundo, uma das mais sérias também, justamente como o MUFON. Eles pesquisaram o caso e o Heineken, ele fala que se ele tivesse que um dia levar casos para um juiz decidir se é verdade ou mentira, esse seria um caso que levaria para confirmar que esses dois tinham sido abduzidos por seres extraterrestres. Cara, o relato deles é muito consistente e nunca mudou uma vírgula. E mais uma coisa que deixa o caso pra mim assim, de novo, a gente vai pegando pequenos detalhes ali que juntos, você fala, eles não podem estar mentindo. O Charles, ele se mostrou assim muito receptivo a contar a história. Ele foi, igual eu falei, programas de televisão, foi inclusive em programas famosos, aqueles que põe o detector de mentira na pessoa e ela vai respondendo e ganhando dinheiro, entendeu? Levaram ele no outro programa também que psíquicos ficavam tentando ler a mente dele pra ver se ele tava mentindo e tudo. Cara, em todos os programas ele praticamente passou assim, legal, sem ser pego na mentira, digamos assim. Mas o Calvin não gostava de falar do caso. Ele evitou falar do caso, sim, ao máximo. Ele não era de dar entrevistas, não era. Ele só passou a dar entrevistas depois do falecimento do Charles, que começaram a procurar ele, aí ele resolveu falar quando o Charles já tinha morrido, mas ele não se sentia confortável. Ele demonstrou, ele não queria publicidade, tá? Ele demonstrou um terror incomum com o caso. Nas horas depois do incidente, muita gente falou que ele estava em estado de choque. Sim. Durante anos. E raramente ele evitou entrevistas, e falava raramente. Somente décadas depois, e foi agora em 2019. Inclusive o meu colega o Philip Mantle, o ufólogo inglês, escreveu alguns livros. O Philip Mantle se tornou o maior pesquisador do caso, pós-caso, né? Ele escreveu vários livros sobre Pascagoula, eu tenho alguns aqui na minha biblioteca, e o Calvin Parker, ele sempre falou a mesma coisa. Os dois, na verdade, tinham o mesmo relato, apesar da idade, a diferença da idade. E ele nunca ficou milionário, ele nunca ganhou dinheiro com isso, assim. Deve ter ganho vendido livro, né? Porque vendeu livros, então o Philip passava. Sim, mas não foi pra ficar rico. Mas não foi pra ficar rico. E era uma coisa que assombrava ele realmente. Eu conversei com o Philip, porque o Philip falou, Thiago, lê o livro aqui, lê o script. Eu li uns 2 scripts do livro antes dele publicar. Ele me dá a sua opinião. Aí eu dei minha opinião. Falei, pô, esse caso é um dos melhores casos que eu já li, que eu conheço. E eu perguntava sobre ele, fala, o que você acha, Philip? Você acha que ele quer tirar alguma vantagem? Ele falou, Thiago, ele não quer nada de vantagem. Ele só tá fazendo isso porque ele tá assim, no final da vida dele, não quer mais muita coisa. Mesmo assim, ele evitava muito em exposição em rádios, em podcasts. Muito evitava. É porque isso chocou ele, realmente. E uma coisa dessa pra chocar você pro resto da sua vida. Imagina você vivendo uma mentira. Foi mentira, né? Que falam que é mentira. Você vivendo uma mentira durante 40 anos e fingir que tá sofrendo uma pressão ou um terror. Pô, o cara é um ator pra ganhar um Oscar. Cara, e outra, igual eu falei, o Charles, ele era mais receptivo, ele era mais aberto a conversar sobre isso, mas o Calvin não. Tanto que uma vez o Calvin tava num velório, ele conta que ele tava num velório e o nome dele, ele tinha a lista lá de presença do velório, né? Ele assinou e uma das pessoas chegou lá na hora de assinar, viu o nome dele lá e chegou perguntando quem é Calvin, chegou até ele e no meio do velório perguntou, você é o Calvin Parker, que foi abduzido lá no Rio Pascagoula e tal? Aí ele confirmou e o cara começou a, tipo, viajar nele. Pô, cara, deixa eu andar com você porque eu sou afim de ser abduzido, eu quero fazer um contato, me mostra onde que foi e tal. E começou a perturbar ele, e isso num velório. E ele se sentiu extremamente desconfortável com isso, com a invasão que as pessoas faziam da vida dele para saber do caso. Ele falou que depois que ele começou a falar mais sobre isso, pessoas iam até a casa dele para tentar conversar com ele. E isso incomodava ele muito, cara, muito. Ele não se sentia confortável. Ele falou que foi uma coisa que mexeu com ele muito mais para mal do que para bem. E mesmo porque o que você falou, outras pessoas, anos depois, vieram a público dizer que viram luzes incomuns naquela noite na região de Pascagoula. Sim, exatamente. Também vieram a público relatar supostos encontros também com OVNIs na mesma área. Eles, durante muitos anos, isso corroborou com o relato dos dois, mas durante muitos anos foram as duas únicas testemunhas de um caso.
Imagina, você e mais um colega, e seu colega falece, é só você sofrendo toda a pressão de pessoas perguntando, tá mentindo, não, é mentira, é invenção, quer ganhar dinheiro. Isso, inclusive, esse tipo de temor é o que afasta muita gente de relatar a experiência que viveu. Sim. Imagina exatamente. você ter uma pessoa que chega pra você e fala assim, eu fui abduzido por seres que pareciam o Mickey Mouse. Imagina. Cara, é igual eu falo com o pessoal lá no grupo. Às vezes, a gente que tá nesse meio da ufologia, tá acostumado com relatos estranhos, acha meio questionável, fica meio na dúvida, pô, será que esse cara tá inventando? Imagina quem não é do meio. Então eu não tiro a razão das pessoas terem esse medo. E o legal, cara, é que quando a gente resolveu gravar, não. Quando eu falei, nossa, eu quero gravar de Pascagoula, coincidiu que tinha lançado uma nova temporada daquela série Arquivos do Inexplicável, da Netflix. Então, na segunda temporada, o primeiro episódio da segunda temporada, eu não lembro agora se da primeira ou da segunda, mas o primeiro episódio, ou da primeira ou da segunda, é sobre o caso Pascagoula. E lá eles conversam, o Calvin era vivo ainda, o Calvin deu algumas entrevistas e tal, o Calvin faleceu em 2023, aos 68 anos. Isso. O Charles, ele faleceu em 9 de setembro de 2011, aos 80 anos. Faz mais tempo. Exato. Então, nesse documentário tem imagens de arquivo do Charles, dele falando em programas de televisão, mostrando esses programas que eu citei, e tem o Calvin dando uma entrevista, já bem idoso e já, assim, você vê que ele já tá com algum tipo de sei lá, um Alzheimer em início ali, que tem hora assim que ele vai falando em entrevista e ele sempre pergunta pra mulher dele que tá lá, não foi? Ela, não era assim, era o fulano. Então você vê que ele já tá bem começando ali a ficar senil. Mas ele contou e não mudou nenhuma vírgula do que ele falou. É o primeiro episódio, Arquivo Abdução Alienígena em Pascagoula. Isso que é mesmo. Fantástico, gente. Quem tem oportunidade, quem tem Netflix. Netflix vou falar, Netflix é um celeiro pra quem gosta de coisa sobre ufologia. Muita gente fala só do History, né? Tem coisa demais lá. Mas tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Inclusive tem um seriadinho chamado, uma série chamado Investigação Alienígena, que no segundo episódio tem um cara que eu acho que eu já vi ele em algum lugar. Um bonitão? Colares, não sei se é bonitão, né? A mãe dele falava que ele era muito bonito. A mãe dele falava, né? Não sei. Eu assisti, eu achei o cara um bonitão. Assistam lá que vocês vão ver quem a gente tá falando. Assiste esse cara em chinês, é muito engraçado. Velho, o dia que eu assisti, eu vi que eles te dublaram, eu não acreditei. Eu falei, não, mentira. Me dublaram, aí eu boto em cada língua que tem, né? Tem tudo que é língua. Cara, em chinês é muito engraçado, cara. Mas, cara, voltando nesse documentário da Netflix, nesse documentário, eles vão conversar com pessoas que testemunharam o evento de outros pontos da cidade. Exatamente. Você imagina ali que, quando eles foram abduzidos, só eles estavam lá e só eles viram. Realmente, no ponto da abdução, só estavam eles. Mas, de novo, era um porto, era uma região estuária, eles estavam num pier. E tinha uma ponte próxima com uma torre de vigia, com um vigia lá, e tinha uma estrada próxima e casas. Então, nesse documentário, mostra um jovem, na época era jovem, ele tava passando por uma estrada e ele falou que logo que ele foi chegando próximo à ponte, ele viu uma luz muito forte, azulada no céu, que chamou a atenção dele. E ele diminuiu a velocidade, ficou olhando e essa luz desceu até ficar no nível do rio. E ela ficou ali algum tempo parada e depois ela simplesmente sumiu. E ele não sabe o que era. Foi bem na região da abdução deles. Uma outra moradora também falou que estava em casa e ela viu essa luz azul no céu e ela foi descendo até ficar na linha do horizonte. E ela conta que chamou a mãe dela pra ver e a mãe dela falou assim, para de inventar mentira que você vai apanhar. E a mãe dela não quis ir lá ver. E tem também a história de, acho que era um vigia dessas torres lá, que ele tava fazendo uma ronda e ele viu uma movimentação estranha, com uma luz azulada na área do pier também. Então existem testemunhas. E azulada, né? Como eles falaram. Exato. Azulada, como eles falaram que o objeto emitia uma luz azulada, aquele sonzinho de eletricidade, tudo corrobora com o que eles falaram, sem eles saberem quem eram essas outras testemunhas, e obviamente sem outras testemunhas saberem o que estava acontecendo naquele momento ali, naquele local. Pois é. E anos depois, o Charles, ele relatou que ele teve um segundo encontro, no documentário fala isso. Não foi uma nave descendo, uma abdução, ele falou que ele estava pescando novamente, e ele estava sozinho, sentado pescando, e quando ele olhou, acho que foi para a esquerda dele assim, ele viu dois seres, iguais aos que levaram ele parados, e os seres se comunicaram com ele mentalmente, falando, a gente não vai te fazer mal, aquele encontro nosso não foi o primeiro, e esse aqui também não vai ser o último, a gente vai se ver mais vezes e tal, e sumiram. Ele não conta se houve outros encontros depois, sacou? E o Calvin também relata que ele estava
ali próximo da região do Rio também, na estrada, um dia à noite, e ele viu uma luz azul muito forte na estrada. E ele conta que essa luz seguiu ele por algum tempo e depois ela sumiu. Eu fico me perguntando, sei lá, de repente ele teve um missing time, alguma coisa, e não se tocou disso, saca? A mesma coisa o Charles. Eu acho que ele nunca procurou saber ou teve medo de saber. Sim. Eu acho que é mais fácil ter tido medo com o terror que ele teve, com o que ele se lembrava. Imagina ele descobrir algo que ele não se lembrava. Pois é. E, cara, esse caso, ele ficou assim, durante anos, mas muitos anos mesmo, nessa de a palavra deles e dessas poucas testemunhas também que viram alguma coisa, pra falar que o caso era real, sacou? Mas ninguém conseguia ter uma prova, ter alguma evidência assim mais forte pra confirmar o que eles estavam dizendo. Até 2020. Cara, em 2020, uma senhora apareceu com uma fita e ela entregou essa fita numa rádio local lá e queria que o conteúdo da fita fosse divulgado. Segundo ela, essa fita era uma fita de um gravador portátil que quando o Charles e o Calvin chegaram na delegacia, um dos delegados lá, um dos xerifes, eu não sei como é que é a nomenclatura lá nos Estados Unidos, uma das pessoas que estavam lá responsáveis da delegacia, que ia colher o depoimento deles, escondeu na sala de interrogatório, embaixo da mesa, esse gravador sem avisar eles. Por que ele pensou? Eu vou chegar lá, vou conversar com eles, vou deixar o gravador ligado e vou sair. Porque qualquer coisa, eles veem que estão sozinhos na sala, eles vão falar assim, será que eles acreditaram? A gente tem que falar a mesma história. Nossa, será que eles vão achar que a gente tá mentindo? Era isso que ele esperava. Só que quando ele liberou os dois e foi pegar a fita para ele escutar, lembrando, ele não podia ter gravado isso sem o consentimento deles. Ele deveria, pelas leis americanas, ter avisado que a conversa estava sendo gravada. Era uma prova ilegal, seria aquela Poison of the fruit tree, ou tree fruit, uma coisa assim. Exatamente, era uma prova que... O fruto envenenado. Exato, era uma prova que caso desse alguma coisa, eles não poderiam usar porque aquilo ali não foi feito da forma legal. Então quando ele escutou a fita, ele escutou os dois conversando, e o que ele escutou na conversa chocou ele, porque o Calvin virava pro Charles e falava assim, cara, eles não estão acreditando na gente, eu não devia ter vindo aqui com você, a ideia foi minha, mas foi péssima a ideia de ter vindo, eles não vão acreditar na gente, vai passar pro maluco. Aí o Charles vira pra ele e fala assim, mas a gente tinha que avisar, por mais absurdo que fosse, a gente tinha que avisar, e se outras pessoas passarem por isso? Ele, cara, eu não quero mais saber disso, eu não quero saber dessa história, eu tô com muito medo, eu tô assustado. Então, tipo assim, cara, foi um choque, porque eles estavam apavorados, eles estavam conversando entre eles, inclusive em determinado momento da gravação, ele fala assim, você lembra aquela hora que o olho começou a passar por mim, eu comecei a sentir uns calafrios por dentro, e o Charles falava, eu também senti isso. Eu também senti ele, cara, a porta fechava de um jeito muito esquisito. Eu nunca vi uma porta fechar assim. Então, os dois sozinhos, conversando isso pra mim, cara, é uma prova, assim, absurda que eles estavam falando a verdade. O que a polícia esperava ouvir nessa gravação? A gente supondo, né? Que ela queria ouvir algo assim, vamos dizer exatamente a mesma coisa. Exato, combinando então, alguma coisa. Não esqueça daquele detalhe da nave. Isso. Ou então, se perguntar novamente, responda assim. E não foi isso que eles ouviram. Pois é, cara. Em determinado momento, o Calvin fala assim, eu sei que houve alguma coisa, eu nunca mais vou conseguir dormir. E pouco depois, ele fala assim, gostaria que me aplicasse uma injeção para eu dormir. O próprio Calvin, ele chegou a duvidar dele mesmo. O Charles chegou pra ele e falou assim, calma, eu acredito em você. Porque nem ele estava acreditando no que eles tinham passado. Exatamente. E por que essa história dessa fita só veio a público em 2020? Lembra que eu falei que uns caras lá da delegacia tinham escondido isso? Ele escondeu, e quando ele foi ouvir a fita, ele escutou isso, ele guardou pra ele. No invés dele divulgar, pra reforçar a ideia, ele não quis se envolver, ele poderia sofrer alguma punição, ele guardou essa fita. Mas quando a história caiu na mídia, começou a passar nos canais de televisão, nos jornais, ele mostrou essa fita pra família dele. E quando ele faleceu em 2020, ele falou com a filha dele, quando eu falecer, você pode divulgar essa fita, porque já não tem problema mais, ele não vai sofrer represália nenhuma punição, então estava liberado. E logo que ele faleceu, a filha entregou a fita. Sabe por que essa fita continua sendo importante, PH? Porque na maioria dos casos ufológicos, nós, ufólogos, nós dependemos de entrevistas realizadas dias, semanas ou até anos depois do suposto evento. É muito raro você conseguir um depoimento desse porte logo em seguida, né? O Tiquete, foi coisa de horas depois, coisa de 2 horas depois do evento. Menos de 2 horas depois,
quando eles estavam ainda abalados emocionalmente. Primeiro que aconteceu um negócio, eles foram direto pra polícia, não foram pra casa. Eles foram pra delegacia de polícia. Não foram pra casa tomar um banho, se acalmar, ir pra um bar, encher a cara. Não, eles foram diretamente para a delegacia de polícia. Isso foi menos de 2 horas depois do ocorrido. Então, eles tinham toda aquela memória. E, novamente, eles foram abduzidos, mas mantinham as memórias do que aconteceu. Ou grande parte do que aconteceu. Então, eles tinham as memórias vívidas ainda na lembrança. Eles foram pra lá, foram relatar o que tinham visto, no intuito de não descobrir o que tinha acontecido com ele, mas de que não ocorresse com outras pessoas. Exatamente. E aí o policial, o xerife, ele grava essa fita clandestinamente e você vê eles falando. Eu já ouvi essa fita uma vez, se eu não me engano. Eu acho que eu já ouvi essa fita. Não foi toda, mas vi umas partes dela. Você vê o estado de nervos dos dois. É impressionante. O cara, como eu falei, eu repito, se fosse um fake news desses dois aí, os dois tinham ganho o Oscar. Tranquilamente. Olha, eu tentei procurar aqui essa matéria que eu tinha separado pra citar ela aqui no episódio, mas, cara, inexplicavelmente ela sumiu de onde eu tinha salvo. Mas eu citei isso um tempo atrás, eu não lembro em qual episódio que foi, então eu vou voltar a citar isso aqui. O Calvin conta que depois que ele viu essa luz e tal, ele fala que foi um sonho. Mas ele não sabe dizer se era realmente um sonho, só que ele aconteceu e ele acabou achando que era um sonho. Que esses seres voltaram a aparecer para ele e falaram que o mundo ia passar por uma grande pandemia a partir de 2020. Que era pra humanidade se preparar, que seria a primeira de várias e tal, não sei o quê. Cara, eu fico assim, às vezes pensando assim que às vezes as pessoas são oportunistas e aproveitam pra pegar o embalo de uma coisa, pra falar outra e tal, saca? Aproveitando aquela credibilidade que já tem de alguma coisa anterior. Mas eu não acho que o Calvin estivesse mentindo isso nesse caso, porque ele deu essa declaração em 2018. Pra ele tá imaginando algo assim em 2018 pra algo que aconteceu em 2019. Se é sonho ou não é sonho, a gente nunca vai saber. Ele errou ali por um aninho, porque ele falou que era a partir de 2020, sacou? Mas a pandemia estourou em 2020, né? Ela estourou em 2020. Foi 2020 e 2021, não foi? Não, 2020. 2021 teve as Olimpíadas. Foi 2020 que estourou tudo. Então ele não errou, não, sacou? Ele não errou. Foi 2019. Eu me lembro que eu me mudei pra minha atual casa no dia 15 de novembro de 2019 e 2020 começou o lockdown. A pandemia da Covid foi oficialmente declarada pela OMS no dia 11 de março de 2020. Os primeiros relatos da doença começaram um pouco antes, em dezembro de 2019. Eu me mudei de casa, e aí logo que eu me mudei, que eu vim pra uma casa, um apartamento, quando estourou a pandemia, o que eu recebi de ligação de colega pedindo indicação de casa pra morar, pra alugar, por causa da pandemia, né, que fechou tudo. Por isso que ficou gravado na minha cabeça isso. Ô, Jaco, o que você acha disso, dessa premonição? O que eu acho da premonição dele? Cara, eu acho válido, cara, porque eu já te contei que vieram outras premonições de outras formas falando que ia ter pandemia, que ia ter o vírus, muita gente ia desencarnar e tudo, e pra mim isso não me surpreende, não. Ô, Jackson, eu tô perguntando justamente por isso, porque tem precedentes de coisas que foram divulgadas e aconteceram depois. Sim. Eu achei. No The Mirror da Inglaterra, homem que teria sido abduzido por alienígenas há 50 anos, afirma ter alertado o mundo sobre a Covid e a Terceira Guerra Mundial. É isso que eu ia falar agora, até a Terceira Guerra. Caraca, tomara que eu erre. Cara, pô, ele acertou a Covid. E será que ele acerta a Terceira Guerra? E, vamos velho, errar isso. Pô, cara, velho, presta bem atenção, a gente nunca teve tão perto de uma Terceira Guerra Mundial. Ah, sim. Meu amigo, é isso que eu tava perguntando pro Jackson agora. O que o Jackson acha disso? O Jackson acha que é extremamente possível, porque já teve outros precedentes, inclusive ele mesmo já recebeu alguns avisos assim de que coisas aconteceriam, sacou? Vou colocar ali, beleza, eles realmente avisaram isso pra ele. Por que avisar eles? Por que não avisar o mundo sobre isso, ou alguém que consiga passar essa mensagem de forma mais eficiente? Eu sempre me pergunto isso. Por que às vezes você pega um caso ufológico que desce uma nave lá no interior do Ceará, num lugar que não tem nada, nem água encanada tem, vai lá na casinha do senhorzinho, desce 2 seres lá e fala pra ele, cuide do planeta, salve o planeta, proteja a natureza. Por quê? Por que não, sei lá, pro presidente dos Estados Unidos não, porque ele é um merda, mas por que pro presidente de outro país, saca? Eu fico me perguntando isso, cara. Eu acho uma coisa,
Eles aparecem pra quem eles quiserem, quando eles quiserem. Às vezes que alguém viu alguma coisa, ou registrou alguma coisa, foi pura sorte. Porque eles fazem de tudo pra não aparecer. E quando aparecem essas pessoas mais humildes, vai ver que é porque entendem que essa pessoa nunca... não vai fantasiar, porque não teria conhecimento nenhum sobre o... Por exemplo, se aparecer pra mim, muita gente vai falar assim, não, mas você é ufólogo já há mais de 30 anos, você tá fantasiando, você sabe o que falar, você sabe como falar, entendeu? Eu não vou ser inocente, eu posso não ser inocente, eu tô contaminado já com a ufologia. Alguém que nunca passou por isso, não tem a mínima noção do que se trata ufologia, pode ser que tenha mais credibilidade, e na pesquisa ufológica tem, a verdade é essa, na pesquisa ufológica a gente sempre, querendo ou não, você dá uma credibilidade maior na hora de pesar na balança pra quem nunca teve nenhum acesso à ufologia, porque Exato. Vai inventar pra quê? Exatamente. Então isso também pesa na nossa investigação. E isso, é muito mais fácil acreditar na história de uma pessoa que não sabe absolutamente nada de ufologia do que uma pessoa que ama ufologia. Exatamente. Não desmerecendo quem goste, claro. Mas eu entendo o seu ponto. Aqui, eu achei a matéria aqui, ó, e no trecho da guerra ele vira e fala assim, ó: haverá uma grande guerra onde um lado culpa o outro. Não sei se é uma guerra nuclear ou não, mas haverá uma guerra. Em minha visão, vi a pele das pessoas derreter em seus corpos. Eu não sei se é uma guerra nuclear ou não, mas coloca nação contra nação. Não haverá uma nação na Terra que não seja tocada por essa guerra. Eu realmente espero que essas visões futuras nunca se tornem realidade. Ai, ai. Aí em seguida ele também falou que o ser previu para ele escassez de alimentos, quebra na safra e cortes em abastecimento de água, como resultado da guerra. Pô, Tomara que ele esteja errado. Por favor, que ele esteja errado. Que erre nessa aí, né? Que erre nessa aí. E o Jackson, pra gente encerrar esse papo aqui, teve alguma previsão do lado de lá, de alguma coisa assim recente ou não? Pra agora que vai acontecer ainda, não que já passou. Não, as últimas foram aquelas que eu te falei, né? Sim. De que a revelação estaria bem mais próxima e que algo grande iria acontecer até 2030. Então tô na expectativa aí, né? Vamos ver. O algo grande 2030 é o hexacampeonato, hein? Se Deus quiser. Ah, vai! Vai! Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Ó, então foi isso. Hoje falamos do caso Pascagoula, que pra mim é um dos casos ufológicos que eu ponho ali na cestinha do é bem provável que alguma coisa estranha aconteceu. Eu tenho essa gravação que foi feita lá na delegacia deles, praticamente na íntegra. É um áudio ali de aproximadamente uns... entre 4 minutos e meio e 6 minutos, eu posso dar uma enxugadinha ali na edição, mas eu tô pensando se eu coloco aqui ou não, porque é um áudio em inglês. Foi gravado em 1973 num gravador portátil em fita cassete. Então vocês imaginem a qualidade. Dá pra entender? Dá pra entender, dá pra escutar, mas tem bastante ruído. Não é uma gravação tão boa e está em inglês. Então, como eu quero que vocês escutem o que eles têm a dizer ali, a conversa deles, o que eu vou fazer? Para não atrapalhar aqui a audição do programa, quando acabar o episódio, acabar o encerramento, eu vou deixar essa gravação deles na íntegra depois do episódio. Beleza? Então, acabou o episódio ali, passou a musiquinha de encerramento, espera um pouquinho que vai entrar a gravação deles. Aí quem quiser escuta ali, para não entrar no meio do episódio e quem não tiver noção de inglês nem nada ficar boiando. Beleza? Então, vai estar lá no final do episódio pra vocês darem a conferida. Tiquete, te agradecer demais sua presença aqui hoje, meu amigo. Valeu muito mesmo. E você tá precisando voltar lá no Sessão da Meia-Noite, hein? Primeiramente, agradecer mais uma vez pelo convite. É um caso que eu adoro também. Adoro. Vou até dar uma olhada nos livros que eu tenho aqui pra ver se eu dou uma relida neles. E Sessão da Meia-Noite a gente tem que voltar. Tem uns filmes bons aí que a gente tem que conversar, né? Filmes bons. Eu assisti um ontem, que é novo, é recente, mas eu gostei. Qual? Vamos lá. O Retorno da Múmia. Não é a Maldição da Múmia, não? A Maldição da Múmia, que eu assisti Cara, ontem. esse filme é muito bom. novo. Aqui, de repente você vem gravar com a gente que nós estamos pra gravar sobre esse filme, tá? Ele é novo, né? É o novo que você tá falando. É novo, sim, é recente. É a Maldição da Múmia que não é de múmia. Exatamente. De múmia só tem... Não vou fazer spoiler, não. Só tem o nome. É só o nome. Mas, na verdade, é porque tá rolando uma leve briga de foice entre eu e o senhor Fernando Ribas numa votação para um dos próximos Sessão da Meia-Noite. Eu escolhi O Exorcista
e ele escolheu O Contato. Não, aí são coisas diferentes. Não são, mas tá rolando essa votação. Ah, tá. O Exorcista, versão do diretor. Sim. Isso aí, se a minha votação ganhar, a gente vai falar do Exorcista. Mas, de qualquer forma, eu vou falar do Contato também. Então, eu já tô estendendo aqui o convite, que quando a gente for falar do Contato, eu quero você lá. Senhor Jack, você tá quietinho aí? Você assistiu o Contato? Não. Ah, você tá me zoando, Jackson. Tô falando, eu nunca assisti. Eu já te falei isso, que eu nunca vi. Você não assistiu o Contato? Não, por incrível que pareça, não. Gente, vocês podem elogiar o Jackson à vontade no Instagram e no Spotify, tá? Não poupem elogios, fique à vontade. Mas assisti Exorcista. Aí, pô, é sério? Pô, eu te falei outro dia, cara, que eu assisti aqui em casa esses dias. Você vai participar da gravação do Exorcismo com a gente, já tá intimado já. E você vai assistir o Contato também, que nós vamos voltar aqui. Eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês um artigo que tem lá no Fenômeno do caso Pascagoula. Eu sempre pergunto o Jackson antes, Jackson, esse caso tem lá no Fenômeno pra gente poder colocar o pessoal na descrição? Senhor Jack, responda para os nossos ouvintes o que você me respondeu quando eu te perguntei isso. Eu tenho, mas eu ainda vou atualizar, vou colocar um monte de coisas novas, expandir o caso, porque eu tenho um monte de material novo, boletins antigos, revistas da época, entrevistas, pra colocar lá. Só que eu não tenho uma data ainda pra fazer isso, porque além desse caso, eu tenho mais uns 700 pastas de casos diferentes pra trabalhar também nesse período. Não, perfeito. Então vamos ver o seguinte, eu vou deixar esse artigo que tá lá incompleto, que é o que tá lá no Fenômeno, mas fiquem de olho lá que em breve o Sr. Jack vai dar uma atualizada, beleza? E antes de eu encerrar aqui, Chiquete, rapidamente, como é que tá a nossa revista Fenômeno OVNI? Agora chama-se Fenômeno OVNI e é o nome que nós todos devemos procurar quando queremos saber sobre ufologia. É isso? Isso mesmo, revista Fenômeno OVNI, que eu tenho o Jackson como meu co-editor, tenho você, meu PH, aguardando um artigo, estou aguardando. Sim, vai vir ainda. Estou aguardando. Nós mudamos o nome, mas a essência é a mesma, temos todas as redes sociais, se você procurar revista Fenômeno OVNI, vai cair em uma das nossas redes sociais. Hoje nós somos o site com o maior número de acessos no Brasil, com o tema ufológico. O acervo ainda tá crescendo, o melhor acervo que tem é o Fenômeno, do nosso UFO Jack aqui. Aí, valeu. É o melhor que tem, e que é consulta nossa também, e consulta minha também, né? De todo mundo. Nossas redes sociais estão bombando, estão crescendo cada vez mais. Nós temos notícias diárias, ou pelo menos uma notícia diária sobre ufologia. Matéria sempre relevante. Então, quem quiser, inclusive, assinar ainda não, mas vai ter. Comprar a revista digital, é só entrar no site da revista, www.revistafenomenovni.com.br. Você vai ver todas as matérias, vai ver tudo que a gente produz e vai ter lá também para comprar a nossa edição número 5, que a matéria de capa é O Futurismo. Falamos sobre vários temas muito interessantes que quem realmente gosta de ufologia não pode perder. Perfeito. E para encerrar, Sr. Jack, nós temos agora uma concorrência sadia, que eu acredito se quiser, que é o podcast do Portal Fenômeno, não é mesmo? Pois é, eu tenho mais uma novidade. Então manda. Então, nós temos o Portal Fenômeno, daí veio o Canal Fenômeno, aí veio o Podcast Fenômeno, e agora nós temos o Canal Fenômeno também no Spotify. As nossas lives também estarão disponíveis no Spotify. Algumas já estão lá disponíveis, inclusive, só que não é no mesmo do podcast, tá? É como se fosse 2 podcasts diferentes, assim. Feeds diferentes. Se você escrever lá Fenômeno lá no Spotify, por exemplo, você acha as duas e vai ter acesso a todos os conteúdos. Eu sempre achei que o Jackson era de outro planeta, porque pra ter tempo pra produzir tanta coisa, cara. É que eu vou aproveitar essa deixa que você deu, inclusive. Puta, gela, viu? Eu tenho soltado episódios antigos que eu tenho gravados aqui. Eu tenho, inclusive, pegado episódios que eu fiz exclusivos pros apoiadores e soltei pra todo mundo escutar no Spotify, porque essa falta de tempo do Jackson tá absurda, cara. Conseguir conciliar eu e o Jackson um dia pra gente gravar aqui é complicado, velho. Tá sendo complicado. O Jackson, ele precisava ser clonado. Urgente. Pra ontem. Pois é. E ainda se quer que eu assista Contato, cara. Pô. A vida não é feita só de trabalho, não, meu amigo. A diversão é obrigação do ser humano também. Então, vai lá e assiste e me agradece depois.
já falei, mas volto a dizer, eu vou deixar na descrição do episódio para vocês todos os links que nós falamos aqui. Vou deixar o link da revista Fenômeno OVNI, inclusive, em todas as descrições do episódio que vocês forem, tem lá o link da revista Fenômeno OVNI. Então é só clicar lá, você já tem acesso à revista, beleza? E vou deixar também o link do podcast Fenômeno, que eu já deixei em outras oportunidades, e vou deixar nesse também, juntamente com esse feed novo das lives do Fenômeno. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Entre lá, dê uma forcinha pra gente. Quando vocês entrarem no site, fizer assinaturas, já tem acesso ao grupo do WhatsApp. Entre lá e vem trocar uma ideia com a gente. Eu falei na sessão da meia-noite outro dia e volto a dizer aqui. Eu tô querendo em breve trazer ouvintes para gravar com a gente alguns filmes pro Sessão da Meia-Noite. Então, de repente, se vocês querem participar, faça a assinatura, entra no nosso grupo e vem trocar ideia com a gente. Quem sabe você não aparece aqui discutindo algum filme bacana. Ou não, né? De repente é o Ribas que vai escolher. Mas valeu, nos vemos na próxima semana com mais um caso ufológico. E vocês já sabem que nós aqui só contamos as histórias, mas só acredite se quiser. It's something, and the Air Force and all know it's up there too, see. And this ain't gonna be the only time this gonna happen again. This season, I like had a heart attack tonight, ain't she? Well, I know. Someone down each I know that scared me to death too, so. I'm just laying there crying right now. I can't tell I know that. It's something that you can't get over in a lifetime, see. Jesus Christ. Most of them bad about it, nobody believes. That's And I thought I had been through enough of hell on this earth, and now I have to go through something like that, see. But they could have, you know, I guess they could have harmed us, son. They could have done anything to us if they didn't hurt me. Maybe why they just take that as a... I don't know. I don't know. I'm telling you, man, I couldn't take much more of that. I tell you, I I'm going to bed and get some nerve pills or something, some doctor or something. I can't stand it. I'm about to go all the pain. I'll take you by the, when they get through us, we'll go by the burn. I'll get you something, settle you down with so you get some damn sleep. I can sleep that like it like that. I'm just laying here crazy. Okay, when they brought you out of that damn thing, and when they brought me out, well, I like to never in the hell, you know. God damn, I like to never in the hell got you straightened out, man.
When they learned, I remember by heart, they just froze out just like that. I couldn't do it, just like a step on a damn rattlesnake. They didn't do me that way, though. I passed out. I passed out. That's the first time I ever passed out in my life. Except for new medical records. Maybe. I'm assuming I kept it for my life. Just how you can't make people believe that, though. I don't know, shit, you're going to believe it or not, because I They know. better wake up and start believing. Damn They right. better wake up and start believing. Damn right. Listen, I seen it. I can't figure out the damn door. You see how that door come around on that side of the chapel? Yeah, I don't know how to open something. I don't know. I didn't see no door swing open. I don't know how to open. I don't know how to Shit on it. All right, man, just see something. And look around, them damn blue lights and them some bitches are just like that, they come out. Yeah, I know. You can't believe it. You can't make people believe it. I paralyzed right there. I couldn't They move. won't believe it one of these days. They won't believe it one of these days. Might be too late. I knew all along they was people from out of the world up there. I knew all along. I never thought it would happen to me. You know yourself, I don't brag. I know that. I ain't saying that. And you got accused of being on that boat and everything else, but I know why. Very little I drink. And I drank some while ago when I got out of that damn thing to settle my damn nerves. Hey, that's because I took you there. I told you one And I'll probably take me a couple of drinks when I get to the house and make me tell sleep. you something. If I thought it had my nerves, I'd go drink something right now. When I get to the house, I'm going to get me a drink to make me sleep. I can't. There's something I want to do for you. Look, what are we waiting on? I got to go take a blind son. Or did it say we had to wait? I gotta go to the house. I don't sit here and get sit down and see. Yeah, let me go. I'm getting sick right now. And shit, I gotta go to the house. Wait a minute, let me go. That be, that's somebody else.